Senhor Jesus Cristo, depois de ouvir tantas coisas como nós ouvimos nesta noite, pessoas que têm vindo até aqui e dado o seu boa noite, sentado ali há um tremor dentro de nós. Chegamos até mesmo a estremecer e lágrimas a rolar. Ao ver, ó Deus, esta caravana do nosso irmão sair de Santa Bárbara, Pastor Haroldo está aqui. Há um tremor dentro da gente, de tanta responsabilidade. E dada uma pessoa como a mim, nesta noite, ó Deus, só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode continuar a tomar conta desta reunião. Ajude-nos mais uma vez, como o Senhor ajudou a Sansão. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora, ó Deus, aceite nossa gratidão. Em nome de Jesus. Boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, falando com uma congregação tão grande, né? Para mim é muito tremor. Aqui é um lugar tremendo, muito tremendo. E eu agradeço a confiança, né, do jovem pastor Welton e também de todos os demais, pastor Jetson, meu pastor, todos os demais que eu conheço há vários anos, e eu creio que vocês vão me ajudar. Amém? E minha esposa está comigo, minha esposa, cadê ela? A Flávia, pode ficar de pé. E também a minha filha Natália e a sua nenê, Joquebede. E também meu genro, cadê ele? Gente boa, está ali, na Lander. E a irmã Landeara está aí, solteirona, que Deus tenha misericórdia de um bom homem para ela. E também a Noemi também. Eu convido vocês a ficar de pé, por gentileza. A Escritura foi anunciada. A gente pode dizer de cor, mas vamos citar, né? São Mateus 17. São Mateus. Vou ler do 9 até o 12. Deixa eu botar meus óculos. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Apenas até aqui. Podeis sentar. Tem um hino, né?
Eu creio em um Deus que está comigo no sorriso, na tristeza, na solidão. Ele nunca me abandona. Esse Deus é real, nos ensina o amor, a bondade e o perdão. É leal e protetor. Todas minhas falhas, apaga o passado e renova-me. Esse Deus é real, nos ensina o amor, a bondade e o perdão. É leal e protetor. Deus é o guia para tudo em minha vida, meu bom companheiro, fiel e verdadeiro. E o que Deus me dá cobre todas minhas falhas, apaga o passado e renova-me. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: abençoado seja o teu coração. Abençoado seja o teu coração. Abençoado seja o teu coração. Graças a Deus. E que o relógio não passe muito depressa, porque eu tenho tanta mensagem que eu não sei qual que eu vou começar. Tem uma aqui que chama Futuro Lar. Pastor Gédes tem um ano que está nela e não terminou, e eu tenho que terminar tudo essa noite. Que Ele nos ajude. O ministério de Jesus Cristo consistiu de 3 puxadas. Vocês sabem disso? Ainda bem que vocês são pessoas sábias. Notem, sejam sinceros, se vocês algum dia foram em suas vidas, agora por alguns minutos. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele, pareciam crer. Isso está correto? Quando ele saiu curando os enfermos, eu vou dar uma parada aqui, nós vamos meditar em algo que aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo, que até o tempo de Jesus Cristo nunca tinha acontecido na face da terra. O primeiro sinal messiânico de Jesus Cristo foi a cura de um leproso. Não existiu. A primeira pessoa que nós sabemos que foi curado de lepra foi Miriam. Mas até então, não tinha passado por Moisés. Você encontra em Levíticos capítulo, se eu não me engano, 13.
E você pode pensar, outra pessoa foi curada de lepra, Naamã. Ele não era judeu, ele era um gentil. Mas um judeu, não. Nunca aconteceu de uma pessoa ser curada de lepra até o tempo de Jesus Cristo. Não havia cura para a lepra. Apesar das Escrituras, que é Levítico 13,14, dava ao sacerdócio levítico instrução detalhada quanto ao que deveriam fazer se um leproso fosse curado. Nós vamos abrir a Bíblia em São Lucas, capítulo 5. Pode abrir a Bíblia, eu acho bom. Todos abrindo. São Lucas, capítulo 5, verso 14. Verso 12, melhor. Aqueles que puderem, né? Se a visão estiver boa, a luz estiver boa, mas não precisa, qualquer coisa anota. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepras, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho em Levíticos 13. E a sua fama, porém, se propagava mais ainda. Aqui está algo que nunca tinha sido realizado. Nunca. E eu lembrei ali, esses dias, lendo a Bíblia, quando eu me deparei com Marcos capítulo 14, verso 3, onde estava escrito: e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Aonde Jesus Cristo foi, a convite deste homem, leproso. No dia que eu me deparei com isso, eu grifei na Bíblia. Esse dia que eu fui ver, eu não tinha visto. E parece que passando 2, 3 dias, eu abro a mensagem e vendo. Eu não ia falar sobre isso, eu pedi até o pastor Elton para me arrumar isso, ele arrumou. Pondo-nos ao lado de Jesus, 228. Ali estava ele assentado certo dia na casa de Simão, um leproso. E ele não disse uma palavra que o curaria. Ele era leproso, nada diz que ele o curou, isso é certo. Como que acontece com certas pessoas? Parece loucura. Poderia ser o fim de algo que era como a maldição. Lepra. Não havia cura para isso. Esse homem assentado com o autor da vida, o doador de toda boa dádiva, e deixou aquilo passar por alto. Mas um homem totalmente doente, cheio de lepras, caiu prostrado ao chão e disse: mestre, você pode me curar dessa coisa? Quem sabe, né? Jesus simplesmente falou: eu quero ser limpo. Só que Jesus queria que ele voltasse no sacerdócio, para ele saber que aquele homem era leproso, para saber que uma pessoa, o Messias, era um sinal messiânico, estava na terra naqueles tempos, mas eles passaram por alto. O segundo milagre você vai achar em São Mateus 12, verso 22. Pode abrir para você ver. São Mateus 12. 22, São Mateus 2, 22, 23. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Esse dia eu lendo a Bíblia, essas coisas, e vendo. Falei, meu Deus, ele era endemoniado, cego,
e mudo. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Em São Mateus 9, você volta a sua Bíblia, 32, salta a página 9. Está escrito, outro caso. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Você pode ver que os apóstolos não fizeram isso. Eles não conseguiram. Se você voltar aqui lendo, antecedendo, eles não conseguiram. Isso eles não deram conta. Mas ali estava o autor da vida. Ali estava o prometido de Israel, o Messias, em carne, manifestando os sinais. E o terceiro sinal você encontra em São João, no capítulo 9. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Também não havia acontecido isso naqueles tempos. Podia ter curado pessoas que às vezes ficam cegas, mas quando nasce, não. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. É muito estranho que nós humanos, sempre queremos estar julgando as pessoas. Quem pecou? Jesus. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Nasceu cego, está cego desse jeito? E nós devemos estar mais prestando atenção nas palavras de Jesus Cristo, nos ensinamentos do nosso profeta. Parar de ficar procurando, tentando resposta em tudo. Tem coisa que não tem resposta. Jesus Cristo cumpriu as Escrituras ao pé da letra. Ele manifestou que ele era o próprio Deus em carne. Mas eles estavam totalmente cegos. E o irmão Brana continua falando aqui nessa mensagem, almas que estão em prisão, no 269. E ele dizendo, sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular, todo mundo queria ele. Porém, um dia ele se virou e começou a profetizar, pois ele era a palavra. E ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Esta foi sua segunda puxada. Eu me pergunto se isso tem se tornado a tipificar novamente. Só pense um minuto. Poderia ser? A primeira, curando. Irmão Brana, isso aqui é um paralelo. A vida do nosso profeta foi desta maneira. Enquanto ele estava curando multidões e multidões, era cura, e curas e mais cura. Teve um dia que ele ficou na plataforma, quantos dias? 8, é? 8 dias. E mesmo quando ele caía lá, e as pessoas passavam e tocavam a mão nele e era curada. 8 dias. Mas era impossível. Porque o mundo religioso, aquele mundo pentecostal que mandava na época as assembleias de Deus, o irmão Brana veio naquela época
e ela abraçou o profeta. Foi um meio do próprio William Branham trazer a sua mensagem ao mundo. Começou com eles ali. E o irmão Branham ficava vendo coisas que aconteciam no meio daquele povo. Um exemplo de coisas que acontecia. Ele mostra que ali naquele tempo, eles proibiram as mulheres de usar pinturas. Mas não proibiram as mulheres de cortar cabelo. E o irmão Branham disse, isso não tem, a escritura maior é essa. É de Paulo. Mas é para vocês verem, irmãos, a necessidade, o tempo que nós estamos vivendo e a necessidade que nós temos de dar valor a esta voz. Porque ela nos mostra que a fé para o arrebatamento está aqui. Não tem outro lugar. Eu vou ter que... Vou ler mais um parágrafo. E eu me pergunto, se isso tem se tornado a tipificar novamente, só pense um minuto, poderia ser? A primeira curando a todos. A segunda, poderia ser só Jesus, poderia ser Beelzebu. O irmão Branham, eles chegaram a chamá-lo de Jesus Cristo. Só que o mensageiro não aceita. Olhem antes de Jesus Cristo. O precursor de Jesus Cristo que nós lemos aqui, os discípulos interrogando Jesus Cristo. Mas não é mistério que Elias venha primeiro. E eles chegaram em João Batista e procuraram parar ele. És tu, o Messias? O que é que ele disse? Eu não sou o Messias, eu não sou digno de desatar as correias das suas alpacas. O irmão Branham também não aceitou. Um verdadeiro homem de Deus, como João Batista, o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, e o próprio William Marion Branham, o precursor da segunda vinda. Temos relatos e mais relatos. FBI, tem tudo. Se alguém quiser, nós temos. Não temos é tempo de mostrar tudo. Eu vou ter que... Me dá um relógio aí, que senão eu vou ficar mais ruim ainda. Aqui é um lugar tremendo. Deus nos ajude. Ele tem a misericórdia de nós. Falta quantos? Até. Então tá bom. Não é, parece que vai ficar assim um pouco fora meu pensamento. Eu falei, eu não sei falar de restauração, eu não sou pregador, eu sou um leitor de mensagem. Eu leio mensagem, leio a Bíblia. Vocês tenham paciência. Eu creio que uma palavra pode ajudar vocês. Domingo, na Santa Ceia, eu peguei essa mensagem, né, que o pastor está usando, já tem um ano já? Tem quase um ano, mas não terminou. Ao abrir ela, eu vi algo aqui. Eu não quis falar nada, mas às vezes dá vontade. Ele fala aqui, esta terra, é 211, um futuro lar. Esta terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora. Veja isto. O pecado, ele terá que ser ela terá, a terra, ela terá que ser limpa. Aí ele diz assim, isso aqui mexe, a gente treme na hora. É o nosso profeta. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço, moça, não me importa quem seja ele, está apto para o púlpito, ou mesmo para clamar ser um cristão, sem ser cheio com o Espírito Santo.
Você não tem direito à ceia do Senhor. Era dia de ceia, eu abri isso aqui e falei, Jesus. Aí a gente fica assim, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente para tão pouco, a gente lê tão pouco. E aí a gente fica ruim por dentro, assim, fica trêmulo por dentro. Você não tem direito à ceia do Senhor, ou a nenhuma comunhão, ou ao lava-pés, ou nada. Até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Eu vou ter que voltar aqui. Qual que é o fogo de Deus? Vocês estão achando que Deus vai chegar aqui, vai botar um maçarico, vai botar fogo em vocês? Não. Tem isso não. Esse fogo tem que queimar de dentro para fora. Esse fogo é a palavra, é a mensagem do profeta. E eu lembrei disso daqui, no culto de oração. Parece que vai lembrando. Quando o pastor falou, você mandou pregar, eu falei para ele, não. Aí depois, aí um fala, prega, e aí falei, meu Deus, aí eu fiquei numa situação. Aí eles ficam ajudando. Obrigado por todas as pessoas que ajudam. Irmão Odean, trabalha comigo. Cadê ele? Ah, está ali. Ele fala, não, prega. Vai ser bom, lá vai estar cheio de gente, tem muita unção, vai ser bom. Eu fiquei, meu Deus. Mas tá bom. Aí no culto de oração, eu lembrei disso daqui, o pastor Jânio estava lá, e ele me ajudou, e eu peguei a mensagem. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo Dr. Livaire, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. A humildade desse homem, né? E então nós geralmente temos algumas boas discussões nas Escrituras, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava da evidência inicial do Espírito Santo, se era falar em línguas. Isso foi ensinado para a maioria de vocês. Se dependesse de eu falar a língua, eu não ia para o céu, né? Muitos aqui. E eu disse, eu não posso ver isso. Ele disse, nem eu creio. Disse, embora eu tenha sido ensinado assim, Dr. Livaile, ele disse, o que você acha que seria uma evidência? E o irmão Brana disse, a evidência mais perfeita que posso pensar é o amor. Mas não é não. E então continuamos a falar sobre isto. Estou brincando? Vocês me perdoem, mas amor é bom, mas é outra coisa, é mais profundo. E então continuamos a falar sobre isso e eu pensei, aquilo soou muito bem, o irmão Brana também creu, é o amor, soou muito bom, é o amor. E então eu apenas me mantive naquilo. O Espírito Santo é o amor. Se um homem tiver amor, mas um dia, o Senhor em uma visão me corrigiu. É por isso, irmão, que nós temos um profeta. Nós não estamos indo aí de lugar a lugar sem saber para onde nós estamos indo, não. Há uma voz, não vozes, há uma voz. Ele me corrigiu. Ele disse que a evidência do Espírito era aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem línguas, mas era receber a palavra de Deus. Aqui eles vão chegando a uma conclusão, citando Escrituras, mas eu não vou ler, não tem tempo. Mas eu vou ter que voltar aqui, ó. Nós vamos para o futuro lá de novo. Aqui falou para a igreja, para mim, para todo mundo, mas aqui mais embaixo nessa parte, no 212, ele diz, nenhum homem tem o direito de pregar,
menos que seja como Moisés, o encontre ali fora no solo sagrado. Aquela coluna de fogo pairando ali, onde ele sabe onde ele está. Bem? Onde ele sabe onde ele está. O homem comete muitos erros, mas profeta não. Quando a gente olha para isso daqui, aí a gente fica assim, puxa vida, irmão Brana falar isso? Onde que eu fico nisso? Apareceu uma coluna de fogo para vocês? Levanta a mão. Levanta a mão, apareceu a coluna de fogo para vocês pregar a mensagem? Não, né? Aqui também. Apareceu não, né? Não apareceu. Eu vou ler algo aqui. Me desculpa que eu fico muito nervoso. Vocês me acalmam. Me ajudem. Eu acho que é Esmirna. Peraí, deixa eu ver se é isso. Esmirna, 133. Esmirna. Bom, para a igreja eu disse, você pode tomar ceia, você pode lavar pé, você pode fazer tudo. Eu não li aqui? Você tem o Espírito Santo. Você recebeu isso daqui. O mundo aí fora, ele não tem. Olha o que o nosso profeta diz aqui nesta mensagem. Na página, não tem parágrafo, 133. Ele diz, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. E é por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa... Aqui está a área. Deve ser era, né? E em seguida, a partir daquele mensageiro... Olha, presta atenção. Principalmente vocês, pastores. Se eu estiver errado, depois vocês têm que me corrigir. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. A palavra veio ao profeta. Moisés, a coluna de fogo, apareceu ali na sarça. Nós temos o apóstolo São Paulo que caiu por terra, e quando ele caiu por terra, ele estava em perseguição à igreja. Então nós temos essas coisas. E o William Branham também nós temos. Deus falava com ele como falava com Paulo, com Moisés. E quando temos homens, vou dar exemplo de um, não vou falar mais, de pastor Joaquim Gonçalves, que veio trazendo essa mensagem nesta maneira que eu li aqui, olha. E em seguida, a partir daquele mensageiro, o irmão Brana, a luz se espalha, a luz se espalhou no Brasil, Canadá, América, França, tudo quanto é lugar. Através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. O pastor Joaquim foi fielmente instruído. E nós que estamos ao lado deste ministério, não estamos aí com bobageiras, não. De nuvem, de tanta coisa, não. Mas é claro que todos aqueles que saem, todos aqueles que saem, nem sempre aprendem, tem uns que não aprendem direito, e aí a confusão é muito grande no Brasil, no mundo e em todos os lugares. Não aprendem. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Amém? William Branham,
Ele sim. É por isso que eu fui entender melhor isso daqui. Precisa de eu cair no chão e de nuvem. Não. Isso foi para esse tipo de homem. Isaías, Jeremias. Esses homens que tiveram sim. E também não foi vida boa, não. A maioria deles morreram. Como Paulo teve o seu pescoço cortado. Paulo advertiu, olha aqui, ó. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou, e Paulo advertiu as pessoas dizerem somente o que ele disse em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. É por isso que no Brasil, todos os lugares, temos várias igrejas da mensagem. Que as pessoas estão ali sofrendo, a igreja não tem poder, fraca. Logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir. Aqui na minha mensagem está escrito, letra maiúscula, em ouvir uma voz. Porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Não se iluda com dons. Não faça isso. Aqui tem, mas é longo, não posso ler, demora. Mas discerna os dons. Não discerna os dons, mas discerna os espíritos. É isto que vocês, igreja, irmãos, nós temos que estar atentos. Não discernir dons, mas discernir o Espírito. É por isso que nós sempre temos que lembrar que, num sentido, William Branham, ele é o pastor da noiva. Num sentido, ele é o pastor da noiva. Mas somos carteiros de William Branham. Aqui estão homens carteiros de William Branham. E se por acaso vocês verem alguma igreja que não tem esse padrão, vocês têm ouvido aqui nessa noite. William Branham, num sentido, sim, ele é o pastor da noiva. Mas os pastores são carteiros. Como Paulo falou, em Gálatas 1:8. Me fugiu. Falei. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que ele escreveu em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ainda que um anjo seria anátema. É anátema. Qualquer pessoa hoje que pregar esta mensagem, se não for dessa forma, é anátema. É anátema. Eu quero ler aqui eu fiquei tão nervoso, já estou acabando, viu, irmão?
Vocês me perdoam se eu os magoei. Não é meu desejo. O desejo é que você saia daqui um pouquinho melhor. Você saia daqui um pouquinho mais crente. Eu saia mais crente. Depois que eu recebi esse convite, as pessoas estavam conversando comigo, eu estava só olhando para ele, mas eu estava no outro mundo. E preocupado. E acordava de noite, deitado de dia, aquela coisa. E na rua dirigindo, aí me vinha alguma coisa e tinha hora que vinha tão forte que eu começava a chorar. Só que parece que quando a gente chega aqui, a gente treme tanto que fica difícil. Mas eu quero finalizar com um recado tão bom para vocês, para nós, na visão de Patmos, na página 42, falando dessa voz, desta voz maravilhosa que nós temos, que é a voz do profeta para esta era. Lembrando que quando João Batista, antes dele nascer, quando o pai dele entrou ali naquele templo, né, o pai dele era gente grande, Zacarias. E era a vez dele entrar ali e fazer o sacrifício. Quando ele entrou, ele teve aquela experiência tremenda que todos aqui conhecem. Ele ficou mudo, porque ele recebeu uma promessa. Para ele, aquela promessa era tão grande, tão forte, que ele duvidou do anjo, ele ficou mudo. O anjo prometeu para ele que ele teria um filho, e deu até o nome. Só que ele era velho e a esposa velha. Era impossível. Mas quando ele saiu do templo e ficou mudo, aquela congregação ali de farisaicos, daquele povo religioso, já ficou assim. E com o passar dos tempos, ele mudo, a mulher grávida, aquela barrigona, né? Até que teve o filho. E quando teve o filho, pensa que festona. Aí chegou o povão de tudo enquanto é lugar para ver aquele acontecimento e falou: agora sim, aí está um grande homem. Como é que é o nome dele? Aí a mulher foi e falou. Como é que é o nome dela mesmo? Isabel. João Batista. Já chegou aqueles religiosos. João não tem. Na linhagem aí, ó, levita aí, não tem esse nome de João, não existe não. Zacarias. Aí ele pegou uma tabuazinha e escreveu João. Aí ele começou a falar João Batista. Provavelmente, aquele mundo religioso daqueles tempos disseram: agora sim, agora esse daí vai ser um sumo sacerdote, porque nós temos visto aí o pai sacerdote, e ele vai ocupar os bancos lá. Mas o que aconteceu? Ali já era Deus o prometido, né? Deus o prometeu. Ali já era Deus desde a infância, levando ele para um lugar totalmente contrário à lei daqueles homens formais e frios daquele tempo, que aquilo virou pura tradição. Deus levou ele para o deserto. E daí a pouco, vem João pregando. Machado, raiz e aquela coisa toda. Olha o que é Deus. Olha a maneira de Deus fazer as coisas. Certa feita, aqueles homens interrogando Jesus Cristo, falou: agora nós vamos pegar Jesus. Agora nós vamos pegar ele. E interrogou Jesus ali. E Jesus Cristo, para se defender, para acabar com o argumento deles, Jesus Cristo falou assim: eu vou responder para vocês. Se vocês me disserem, o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Eles disseram: nós não sabemos. Aí Jesus falou: nem eu também sei, não vou te responder nada. João Batista era precursor. Os próprios discípulos de Jesus Cristo não viram João Batista, porque eles procuraram para ele. Merece, não é mistério que Elias vem primeiro? Mas graças a Deus, que aqui está um povo que tem visto Elias,
que tem restaurado todas as coisas. Desde batismo, lava-pé, Santíssima Trindade, é tanta coisa que esse mundo religioso tem inventado aí. Mas Deus é tão bom, tem mostrado. E finalizando, para você que tem ouvido a voz de Deus. Agora o que as águas representam? Apocalipse 17:15. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Sua voz era como o som de muitas multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões, de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Cada mensageiro, em todas as eras, todas. Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, William Branham, todas essas vozes serão ouvidas. Todas. Você acha que Deus não sabe o que está dentro do seu coração nessa hora, pensamento? Antes de você pensar, antes de você dizer uma palavra, Ele já sabe. Ele sabe, pulga, uma pulga, quantas vezes ela vai piscar o olho? Irmãos, meu Deus, creia nisso, irmão. A voz dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Aleluia, é bom demais. É por isso que você tem ouvido, nós temos ouvido. Deixa eu achar aqui, perdi tudo. É já, só um minuto, estamos terminando. É 269. Nós vamos voltar para almas que estão em prisão. 269. Eu queria ler aquilo que faz parte para nós. E eu não terminei aqui, eu estava lendo da primeira puxada, da segunda puxada. Aí o irmão Brana continua. E eu me pergunto, se isto se tem tornado a ficar novamente, só pense um minuto, poderia ser. Poderia ser. A primeira curando a todos. A segunda, poderia ser. Só Jesus poderia ser um Beuzebu. William Branham chamaram também disso. Falava que ele era vidente, telepatia. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, está vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas. Porque elas foram condenadas antes, como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. Você diz Judas? Seguramente. Lembre-se, ele era muito religioso. Judas, muito religioso. No tempo do irmão Brana tinha um monte de gente religiosa também, olha. Porém, ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. Era isso aqui que eu queria, não podia passar por alto isso. Tem gente que não dá conta de ir no caminho todo com a mensagem. Não é só vocês não, irmãos, tem pastores também. Ele pôde tomar parte dela, mas o restante dela, ele não pôde tragar. Eles podem tomar curas, coisas como essas. Irmão, agora preste atenção nisso aqui. Porém, quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles. Não podem ser. Meu Deus, no tempo do nosso profeta, quando aconteceu essa experiência,
dele trazer à existência esquilos. E ele atirava neles e sangrava, e ele levou aquilo, e experiências tremendas, palavra falada. Palavra falada. Olha que tem gente que não pode crer nisso. Eu encabulei. Tem coisa que encabula? Pode falar essa expressão? Quem que é doutor aí? Português. Não tem problema não, né? Eu acho que não é pecado não, né? Eu encabulei quando eu vi isso aqui. Quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles, não podem ser. Meu Deus. Mas aqui está pessoas como a nossa amada irmã viúva, Hatmuser, quando o irmão Brano estava ali, e foi na casa daquela viuvinha, conversando das coisas que Deus tinha feito com ele, do sobrenatural, daquelas maravilhas. Ele estava conversando e ela escutou, né? Ela estava lá no fundo, né? É isso mesmo, né? E aí ela simplesmente, irmão Brana, isso tudo é a verdade. Irmão Brana, isto é a pura verdade. Meu Deus, tem coisa que é tão bonita. Quando Jesus Cristo pegou aqueles peixinhos, fez aqueles sinais, aquela multiplicação de pão e de peixe, e veio o irmão Brana trazendo esquilo à existência. Só que eu não sabia que nesse tempo tinha gente ali que era incrédulo. Depois eu fiquei pensando, será que nosso meio tem assim também? Tomara que não. Mas por incrível que pareça, para quem não crê nisso, na mensagem da graça, no mesmo dia, passado um ano certinho, lá está o irmão Brana no mesmo local. Eu não estou com a mensagem aqui, mas é assim. Se alguém... Mensagem da graça. O irmão Brana tem uma experiência ali com Deus, daquela arco-íris, e aí Deus fala com ele, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Naquele mesmo local, no mesmíssimo local, ora tudo. Aí Deus começa a falar com ele, né? Irmão Brana, foi aqui, né? Foi aqui, é romano. Fala de novo. E ali o irmão Brana trouxe à existência novamente os esquilos, a criação de esquilos. Não sabia que eu ia falar isso, não tinha trago a mensagem. E o mais bonito de tudo isso, finalizando essa mensagem, havia um irmão muito crente, chamado Ed Dalton, um batista, e ele também cria. E o irmão Brana disse, eu te dou seus filhos. Eu te dou seus filhos. Este é o profeta que eu tenho. Este é o profeta que eu amo. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, você fala demais no William Brana, fala tão pouco de Jesus. Mas nós falamos sim, o irmão Brana falava só em Jesus. Teve uma pessoa que repreendeu ele. Irmão Brana, você fala muito de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus era homem, irmão Brana. Ele falou assim, me prova. Aí aquela mulher, né, da ciência cristã. Aí ela citou a escritura de São João. Aí ele ficou assim, só isso? Ele falou, ele era homem. Quando ele estava na sepultura, ele chorou ali. Mas quando ele disse, Lázaro, vem para fora, ali era Deus. E irmão Brana falava sempre em Jesus Cristo. E nós não temos outra coisa a falar, porque aqui estão carteiros, e carteiros falam do que está escrito. E hoje, para arrebatamento, é isso aqui, não tem outra coisa. E ele tem nos preparado para o arrebatamento, como a mensagem de João foi precursando Jesus Cristo, quando o anjo apareceu para ele, naquele rio, batizando aquelas pessoas, a 17ª pessoa, se não me engano,
Aí a voz falou, aquela bola de fogo. Como João Batista precursor a minha primeira mensagem, a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Irmãos, creia nessa mensagem. Como a irmã Hattie Moser cria tanto naquele homem de Deus, que ele diz para ela, eu te dou seus filhos. E como aquele homem, Ed Dalton, cria tanto no profeta, ele disse, eu te dou seus filhos. E eu creio, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus de William Branham, ele pode sim, irmão. Ele pode dar seu filho, ele pode dar a sua saúde, ele pode dar até mesmo dinheiro. Ele procurou para aquela irmã, irmã, a senhora precisa de dinheiro? A senhora trabalha no campo. Quer a cura da sua irmã aleijada? Não, irmão Brando, eu quero meus filhos. Salvação. Não importa, às vezes você é curado de câncer, amanhã você morre de câncer. Mas salvação não. Ele dá também a salvação para você. Cura, salvação, tudo o que você precisar. Simplesmente, ele pede uma coisa para você. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.